Abra sua Bíblia, amado irmão, no livro de 1 Pedro. 1 Pedro. Hoje eu quero meditar com você do versículo 6 ao 9. Há tanta riqueza em 3 versículos, eu creio que não consigo sair além desses 3 versículos. Eu queria ler do versículo 1 em diante, para a gente lembrar do contexto, que a gente viu na semana passada, tão bonito. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Deixa a sua Bíblia aberta. Deixa eu só lembrar para você rapidamente aquilo que a gente viu na semana passada. Veja esse texto. Ele mostra aqui como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão atuando e operando na nossa salvação, ok? O Pai é a fonte desse amor. Jesus Cristo é o meio desse novo nascimento, que a sua Bíblia aí traz regeneração, é o novo nascimento. E o Espírito Santo, ele nos santifica, ok? Ele que trabalha essa transformação na nossa vida. E novamente ele vai citar o Pai, o Filho e o Espírito Santo novamente ali, a partir do versículo 3. Isso aí é o versículo 1 e 2. E ele mostra no versículo 1 e 2 a nossa relação com Deus, eleitos, e com o mundo, forasteiros, perfeito? E no versículo 3 ele vai dizer que o Pai nos ama, suas muitas misericórdias, e aqui começa tudo, porque nada merecemos. Então, toda obra da graça nasce no coração do Pai, em que o Pai nos amou, o Pai amou os seus eleitos, e segundo essa muita misericórdia, olha a obra do Espírito, nos regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança. E essa esperança, ela se encontra fundamentada no amor do Pai, na obra do Espírito Santo que atuou em nós, nos fazendo nascer de novo, mas também na operação da graça na cruz e na ressurreição. Então, como nós vimos na semana passada, nós só perdemos a salvação, primeiro, se o Pai deixar de nos amar, se o Pai se arrepender. Eu me arrependi de amar esse pessoal, eu amei eles por toda a eternidade, eu os tenho amado e os amei até o fim, entregando meu filho na cruz. Então, mas eu me arrependi agora. Então Deus, que não pode mentir, vai dizer Paulo em Tito, capítulo 1, Deus teria que mentir, Deus teria que deixar de ser Deus para perdermos a salvação. Então esse é o primeiro fundamento, o amor eterno, imutável, inquebrável de Deus por nós. O segundo elemento é que a obra do Espírito Santo, que nos fez nascer de novo, o Espírito de Deus que trabalhou em nós, que plantou em nós a divina semente, que é Ele mesmo, a habitação
habitação do Espírito somos nós. O Espírito Santo tem que se arrepender e dizer: eu não quero mais habitar neles, eu não quero mais fazê-los a imagem de Jesus, eu me arrependi dessa obra, vou embora, abandonei esse pessoal aí. Então o Espírito Santo de Deus tinha que deixar a sua obra inacabada e tinha que nos abandonar. E aí então nós voltamos para o pecado, voltamos para as trevas, voltamos agora para o domínio do diabo e não pertencemos mais a Cristo Jesus, não pertencemos mais ao Espírito Santo de Deus. No lugar de habitar em nós o Espírito Santo, habita em nós agora o pecado, e até poderia acontecer de demônios habitarem em nós, porque não somos mais a habitação de Deus. E o terceiro elemento, a terceira garantia, é a obra da ressurreição. Jesus morreu, pagou e assumiu naquela cruz todos os nossos pecados e ressuscitou. Jesus tinha que anular toda a obra da cruz, tinha que anular toda a vitória na cruz e dizer: não, Satanás, a vitória é sua, pode levar esse povo embora. Você pode perder sua salvação. Está vendo? Que coisa poderosa. Por isso que a gente precisa, irmãos, quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente precisa parar no texto, a gente precisa olhar para o texto, a gente precisa ficar no texto. Olha o quanto de coisa em 5 versículos. Esse texto diz que a nossa herança, no versículo 4, está sendo guardada, reservada nos céus. Quem está guardando é Deus. Deus guarda a nossa herança, a recompensa, o tesouro que Ele vai nos dar. Mas não apenas isso, o versículo 5 vai dizer o quê? Nós somos guardados pelo próprio Deus, pelo próprio poder de Deus. Isso é, quem é que pode arrancar você das mãos de Deus? Só alguém mais poderoso que Deus. O diabo pode arrancar você das mãos de Deus? Jesus diz, com certeza Pedro tem esse texto na sua mente, quando lá em João capítulo 10, ele ouviu Jesus falar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida, jamais seguirão estranho, e ninguém as arrebata das minhas mãos. O Pai que me deu, que é maior do que tudo, ninguém arrebata as ovelhas das mãos do Pai. Com certeza Pedro tem esse texto na sua cabeça quando fala isso aqui. Então ninguém pode arrancar um cristão das mãos de Deus, a não ser que seja mais poderoso do que o próprio Deus. Então, irmãos, a certeza da salvação, a garantia da salvação não está em mim, não está em quanto eu sou forte, resistente e eu posso vencer as lutas, o pecado, as tentações, o diabo, o mundo, a cultura. Não, está em Deus, enquanto Deus nos ama, em toda a obra da cruz e em tudo que o Espírito de Deus operou em você. É aqui que está a nossa garantia. Não está em nossa possibilidade ou forças. Agora nasce o versículo 6, que vamos começar a meditar. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Nisso vocês exultam. O verbo aqui é galial, quer dizer saltar de alegria, pular de alegria. Isso é, está extremamente alegre. Nisso vocês exultam. É claro, quanto mais você conhece o amor de Deus, quanto mais você conhece a obra de Cristo na cruz e a operação do Espírito de Deus em sua vida, mais feliz você está. Como você não é feliz em saber que, apesar de todos os problemas, você tem essa garantia da salvação em Deus, esse Deus que te ama, esse Deus que fez o meio da salvação na cruz do Calvário, e esse Deus que operou essa salvação na pessoa do Espírito e que continua operando e habitando em você até o fim.
O Espírito Santo, disse Jesus em João, estará com vocês para sempre. Por toda a eternidade Ele vai habitar em mim. Que coisa extraordinária, irmão. Estaremos tão unidos com a Trindade. É a teologia da união com Cristo. Fantástica essa ideia sagrada de que nós somos um com o Senhor da glória, ok? Então nisso vocês exultam. Agora é interessante que aqui vem um pouquinho de uma coisa um pouco mais assim técnica, mas é importante você entender. Esse verbo pode ser traduzido de 3 modos. Quando você tem um verbo, você tem os modos na tradução dele, né? Você tem um modo imperativo. Então o texto está nos dizendo, nos dando a ordem para nos alegrarmos, ok? Apesar, como o versículo diz, embora no presente tempo, se necessário sejais conquistados por várias provações, mas o verbo está no imperativo, ele pode ser traduzido no imperativo. Isso é o mandamento que você se alegre em Deus, se alegre em Cristo, se alegre na obra do amor de Deus por você, se alegre na obra do Espírito de Deus por você. Alegre-se, cristão. Por isso o imperativo, alegrai-vos sempre no Senhor. Por que ele diz isso? Por causa disso aqui. Por causa da certeza e da garantia da salvação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos. Então, é um imperativo. Você pode se alegrar porque o amor de Deus, a santificação do Espírito, a vitória de Cristo na cruz é a nossa alegria. Mas um presente. A alegria do cristão precisa ser presente. Em qualquer momento, em qualquer situação. E olha, é interessante que logo na frente ele vai dizer que sejais contristados. Ele leva em consideração a mágoa da alma, porque essa é exatamente a expressão aqui, contristados. É a tristeza da alma, é a dor da alma, é essa mágoa que atingiu o coração, o que as provações produzem em nós. Mas acima disso está a graça de Deus. Então você pode se alegrar mesmo no meio de grande tribulação, no presente da tribulação, mas o verbo também pode ser traduzido no futuro. Você se alegrará porque há uma salvação eterna para você. Como o texto sagrado vai dizer aqui, há uma salvação que está para ser revelada no último tempo. Então a alegria do cristão é um mandamento. A alegria do cristão é um presente contínuo, mas a alegria do cristão é um futuro certo, que Deus irá, na sua graça, manter a sua salvação até o fim. Embora sejais contristados, Pedro leva em consideração a tristeza, a dor da alma em meio às tribulações. E claro, as tribulações produzem tristezas profundas, dores no coração, sofrimento físico, e as Escrituras não desconsideram isso em momento algum, mas as Escrituras sagradas, o Evangelho nos chama a olhar a graça sob a qual Ele nos encontra. Aqui está a grande questão, é que no mundo nós temos aflições, mas tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui está a nossa certeza, a nossa felicidade, a nossa alegria, porque a graça de Deus é maior do que o sofrimento. Lembra de Paulo com o espinho na carne? Qual foi a resposta de Deus? A minha graça, o meu amor te basta. É suficiente para você, ok? Olha, é exatamente o que Paulo também vai dizer. Aqui nós temos o texto, né? Embora no presente, por breve tempo, sejais conquistados por provações. Paulo dizendo lá em 1 Coríntios 10, 13, ele vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel no meio da tentação. Deus é fiel no meio da provação, no meio da doença, da dor, do sofrimento, das lutas. Deus é fiel em
não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, as provações, ela tem um tempo. Elas vejam o texto sagrado, no tempo por breve, no presente por breve tempo. Então elas têm uma duração, elas não são para sempre, elas têm um período na nossa vida, e Deus sabe esse período, e o texto vai dizer: se necessário, sejais contristados. Esse se necessário aqui, essa preposição aqui, ela indica que há uma ação de Deus. Deus vê a necessidade de nos provar. Deus vê a necessidade de sermos testados nas nossas vidas cristãs. Então, há uma ação de Deus aqui, de ver em nós a necessidade de sermos provados. É necessário, Deus quer transformar cada cristão na imagem de Cristo, Ele quer libertar a gente do nosso orgulho, e as provações fazem isso. Elas revelam a nossa fraqueza, elas revelam a nossa condição, elas revelam quão longe, quão distante estamos da imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas elas também nos desmamam do mundo. Elas tiram o gosto, o sabor, a confiança, a segurança que nós temos nessa vida, nesse mundo. Interessante, eu já estava guinchando o carro para a oficina, e o rapaz que foi guinchar o carro, fui dentro do guincho com ele, e eu estava conversando com ele, né? E eu aproveitei, falei: a gente tem que pregar o evangelho para esse homem. Aproveitei a questão do carro guinchado, falei: a gente trabalha tanto, se esforça, luta, batalha, uma vida inteira, né? Para ter as coisas, ter os bens e tudo, ter o melhor possível, enfim, mas essas coisas são tão frágeis, essas coisas são do dia à noite. Em um segundo foi tudo embora, né? O cara veio, bateu, acabou tudo, né? Mas a vida, estava dizendo para ele, não pode ser só isso. A nossa vida não pode ser simplesmente essas coisas materiais, porque vai ser muito frustrante quando você chegar no final da sua vida e partir daqui. Você não leva nada, eu disse para ele. Você não trouxe nada para cá, a Bíblia diz, daqui você não pode levar nada. E para onde você vai? Qual é a razão da sua vida? Então eu estava aproveitando essa situação e falando isso para esse homem. E de fato, irmãos, as tribulações, elas nos mostram que o nosso coração não deve estar aqui que possuímos, mas no nosso Senhor, que nos ama para sempre. É nele que o nosso coração deve estar. E às vezes Deus vê a necessidade disso. E essa necessidade não apenas em Deus ver que passemos por essas tribulações, mas a necessidade também porque vivemos o Evangelho. E por vivermos o Evangelho, teremos aflições no mundo. Então, naturalmente, esse se necessário aqui abre todas essas possibilidades. Ok? De Deus ver a necessidade em nós de passarmos pelo sofrimento, mas a necessidade natural de, estando em uma contracultura, estando vivendo a vontade de Deus, vamos ter algum tipo de sofrimento no mundo caído e quebrado, ok? Passarmos por várias provações. Essa palavra aqui, várias, né? Quer dizer, multicolorido. É a mesma expressão usada por Pedro lá no capítulo 4, versículo 10, falando da multiforme graça de Deus. Ao mesmo tempo que as tribulações, o cristão pode passar por qualquer tipo de tribulação, ok? O cristão não está isento de nenhum tipo de tribulação ou doença, seja lá o que for, ok? Mas, ao mesmo tempo que nós temos múltiplas, né? Uma multiplicidade de provações e problemas que qualquer cristão pode passar, Deus tem uma paleta de cores na sua mão, que é a graça de Deus. E essas cores são mais fortes e vibrantes e não podem se apagar da nossa vida. Existem muitas provações, mas existe o transbordar da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça transbordou.
Você pode ter muitas lutas, mas eu quero dizer para você que há mais amor em Deus do que todas as suas lutas juntas. Do que todas as suas lutas juntas. Há mais amor, há mais graça, há mais força, há mais providência de Deus, há mais fidelidade em Deus, há mais graça em Deus do que todas as suas lutas. Do que todas as suas lutas. Como Deus disse para Paulo, a minha graça é suficiente para você, Paulo. Então, nós podemos, irmãos, nos agarrar à graça. Esse texto é um convite para mim e para você. Busque a Deus, agarre-se a Deus, mergulhe. Pastor, eu estou atolado. Pastor, as tribulações me submergem. Parece que são ondas que vêm sobre mim. O que você tem que fazer? Mergulhar no oceano da glória de Deus, da graça de Deus. Se há muita tribulação, muita oração. Transforme toda a tribulação numa maneira e um meio de buscar a Deus. Cada tristeza, cada lágrima que seja transformada em busca de Deus, em oração, em buscar o Senhor da glória. Muitas provações, muitas orações, muita adoração, muita busca de Deus. E aí a palavra aqui, provações, perasmo, que significa testar, para ver se é verdadeiro. Testar para ver se isso de verdade, fazer a prova para ver se aquilo realmente é verdadeiro, ok? Era uma palavra usada para ver se a moeda era verdadeira, se o dinheiro que estava sendo usado era verdadeiro, se o ouro era verdadeiro, se a prata era verdadeira. Por isso que o que Pedro vai usar logo em seguida aqui é justamente a metáfora do ouro, no versículo seguinte. E Tiago vai dizer: bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Interessante isso. Veja que o amor e a perseverança estão juntos. Quem ama a Deus, persevera em Deus. E o que recebe? A coroa da vida. A coroa da vida vem depois da aprovação. Então, ela não vem antes, ela vem depois da aprovação. Então, fique firme. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, semelhança a Cristo é essa aprovação. Né? Sermos semelhantes a Cristo em seu amor, em sua santidade, em verdade, em caráter, em justiça, em unidade no corpo de Cristo, em humildade e na missão de trabalhar no reino de Deus. Então, sermos provados, mas sermos aprovados. Provados todos são. Provados todos são. Qualquer ser humano aí, se encontrar aí, já teve provações e lutas na vida. Ninguém passa por essa vida sem provações, sem dores e sofrimentos. Assim como as fagulhas sobem da fogueira para o alto, para o céu, assim o ser humano nasce com sofrimento. Sofrimento é natural, é inato a gente, ok? Vivemos num mundo quebrado. Agora, o cristão, ele é aprovado por Deus. Ele sofre com o propósito de ser semelhante a Cristo Jesus. Olha o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que vocês têm, essa fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. E é exatamente aqui, essa ideia do texto, o confirmar o valor da sua fé. E aqui a palavra dogmos, né? Esse valor, essa certeza, né? Essa garantia, essa veracidade, a prova da originalidade do preço real daquilo. Então, quando você põe o ouro no fogo, tudo que ele perde é a escória, tudo que ele perde é sujeira, tudo que o ouro perde é impureza. Então, você quer um ouro puro, o que você tem que fazer? Colocar ele no fogo. Então, veja que a verdadeira fé cristã,
é aquela que é provada e que é fundamentada em Cristo e na sua palavra. Então esse é o nosso ponto. Hoje em dia, essa doutrina não é pregada como deve ser pregada. Na realidade, hoje se faz campanha para você ser livre da tribulação. Não é? Olha, você está na tribulação, primeiro, é o diabo. É a primeira coisa. Então é o diabo que está atrás de você. O diabo se levantou contra a sua vida. É a primeira coisa. Então, automaticamente, o que você pensa? Eu tenho que guerrear. Eu tenho que fazer guerra. Porque é o diabo. Então não é a mão de Deus, é o diabo. O diabo tomou a frente de Deus. O diabo ficou mais poderoso que Deus. E está pegando a minha vida. E agora eu tenho que correr atrás de Deus para Deus me socorrer. Não é mais ou menos assim que a gente pensa e sente? E está tudo errado. Porque esse texto e a Bíblia inteira está dizendo o contrário. Ok? A Bíblia inteira está dizendo o contrário. Estou sendo provado. Quem está me provando? Deus está me provando. Ele é o ourives. O ourives que é um ouro puro. O ourives não vai ganhar glória, honra e louvor se ele apresentar um ouro impuro. A glória, a honra e o louvor vem para o ourives quando o ouro está puro. E o ouro, lingote de ouro, ele recebe glória, honra e louvor porque ele é puro. Se ele é impuro, cheio de sujeira, misturado, ele perde o seu valor. Então veja só a glória, honra e louvor no meio das provações. Mas como você recebe essas provações é que vai determinar se haverá glória, honra e louvor. Porque se você se debate no meio das tribulações e você não deixa a escória sair da sua alma, do seu espírito, como Deus vai receber glória, honra e louvor, e como você vai receber no futuro glória, honra e louvor. Aqui está o desafio para mim e para você. É como nós tomamos essa provação. É como nós enxergamos essa provação, e como nós reagimos no meio da provação. E é tão difícil para a gente, irmão. Tão difícil para a gente. Por isso que nós precisamos o quê? Buscar ao Senhor. É esse que o texto nos chama. Buscar o Senhor, confiar no Senhor. E a primeira coisa que você precisa é entender o amor de Deus. Aí a gente vai dando os passos para trás. Porque os passos anteriores que o texto nos deu é que nos dão a garantia e a segurança de, ao passar pelas tribulações, saber que estamos sob o amor de Deus. E não sob as garras do diabo. Porque é isso que quando você ouve o pessoal falar de tribulação, vai dizer: está nas garras do cão. Você tem que quebrar as maldições. Você precisa jejuar. Cadê Pedro dizendo isso aqui? Você precisa jejuar, fazer campanha. Por quê? Não. Ele diz para você viver o Evangelho em plena, profunda comunhão com Deus, sabendo que Deus é uma você. E que ninguém pode roubar a sua salvação. E que é no meio dessa tribulação que você vai ser santificado por Deus. Então a tribulação é uma bênção na nossa vida. Claro, a tribulação que Deus vê necessário para a gente. Não a tribulação que a gente se atribula porque pecou, porque escolheu o caminho errado, porque fez um monte de coisa errada e então está sendo atribulado por aquilo. Ok? Então nós somos chamados ao sofrimento que é derivado, que é resultado de uma vida de comunhão e santidade diante de Deus, e não de uma vida de pecado e corrupção. Mas mesmo diante do sofrimento, por uma comunhão e amor a Deus, e obediência a Deus, mesmo aí há algo para ser glorificado em nossa vida. Então veja, o valor da vossa fé é eterno. O valor da vossa fé é eterno. A fé cristã nos levará à glória eterna. Deus nos guarda
veja o versículo 5, Ele nos guarda. E agora no versículo 6 e 7, Ele nos ordena essa fé que nos faz perseverar na aliança com Cristo. Veja, uma coisa não exclui a outra. A fé é a nossa resposta ao amor de Deus. A fé é a nossa resposta à soberania de Deus, que vê necessário o sofrimento em nossa vida. Pode ser justo, pode ser covarde, mas Deus é soberano. E nem um fio de cabelo da nossa cabeça se perderá. É assim que você encara as tribulações? Ou a gente vai ficar se debatendo o resto da vida? Está vendo como Pedro quer que você encare as tribulações? Está vendo como Pedro quer que você entenda como as tribulações devem ser vistas? Então, meus irmãos, Deus vai receber glória, e nós também. Versículo 8: mesmo sem tê-lo visto, vocês que passam por muitas tribulações, e vocês passam por muitas tribulações, mesmo sem ter visto a Jesus, mesmo assim vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele. Veja, esse povo anda pela fé. Eles não viram Jesus e amam Jesus. Eles não veem agora, mas continuam crendo nele. Veja que Pedro parece estar admirado disso daqui, porque Pedro andou com Jesus, Pedro comeu com Jesus, falou com Jesus, Pedro andou sobre as águas com Jesus, mas esses irmãos não. Eles não viram nada de Jesus, eles não conheceram Jesus pessoalmente, eles não estiveram com Jesus pessoalmente. E Pedro fica admirado. Eles amam, vocês amam o Senhor e vocês creem no Senhor. Vejam aqui, amor e fé andam juntos. Vocês o amam e vocês creem. A fé deve ser sempre o resultado do amor. Às vezes a gente, e esse talvez seja um grande perigo, é que a gente vê tanto essa fé da apropriação sendo pregada e anunciada. É a fé do adquira, tenha, receba, determine. É a fé da apropriação. Mas essa fé, ela não é fundamentada no amor, no versículo 8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. E não vendo agora, vocês creem nele. É essa fé que nasce de um amor, de um relacionamento com Deus, é que nos faz exultar em uma alegria indescritível e cheia de glória. As pessoas que têm uma fé da apropriação, eu quero algo de Deus, quando elas estão em tribulações, elas desistem de Deus, porque elas não amam a Deus. Elas estão ali porque querem alguma coisa de Deus. É igual aquelas pessoas que comeram pão da multiplicação. Quando Jesus não deu pão, elas se ressentiram de Jesus e foi embora. Jesus perguntou para os apóstolos: e vocês também não vão? Quem respondeu? O nosso grande amigo aqui que está escrevendo, Pedro: Senhor, a quem? Não para onde? A quem iremos nós? Para quem a gente vai? A gente não tem para quem ir, a gente só tem o Senhor. E é exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Essa fé que nasce do amor, do relacionamento, ela dura. E mesmo no sofrimento, olha o que o texto diz: exultam com uma alegria. Novamente a ideia de saltar de alegria aqui, de pular de alegria. Exultam com uma alegria, com graça indescritível. Não dá para mensurar, não dá para falar dessa graça preciosa. Não dá para descrever a grandeza, a majestade, a beleza dessa graça. Essa graça que toma o nosso coração, essa alegria indescritível e cheia de glória. Meus irmãos, e aqui essa experiência você precisa ter na sua vida. Eu
quando você está em lutas, quando você não tem um facho de luz na sua frente, quando você não tem esperança alguma, você não sabe para onde ir, você não vê saída em nada, e o seu coração exulta, pula de alegria, indizível e cheio de glória. Essa glória toma você, essa alegria toma você, a graça de Deus te envolve, o amor de Deus enche o seu coração, no meio daquela situação. Uma paz gloriosa vem, e você diz: Senhor, eu sei que tu estás aqui. Eu sei que tu és maior do que tudo que eu estou passando e vivendo. Eu não estou vendo saída em lugar algum, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo poderoso. Eu sei que o Senhor vai glorificar o teu nome. Eu confio em ti. E essas experiências todo dia, essas experiências várias vezes no dia, em ser tomado pelo amor de Deus, ser tomado pela presença de Deus, pela graça de Deus, essa alegria indescritível. Todo mundo olha para você e fala: cara, não sei como é que tu está chorando, desesperado, arrancando os cabelos, cheio de medo, angustiado, deprimido, e você está aí com uma alegria indescritível. Quando um não crente vê você sofrer assim, ele vê a glória de Deus em você. E quando ele vê a glória de Deus em você, ele vê esse amor de Deus em você, ele vê que você ama a Deus e não abandona a Deus porque está sofrendo, aqui ele vai tocar aquela pessoa. É aqui que nós fazemos a obra de Deus. Essa é parte da missão. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós sofremos, revela o nosso relacionamento com Deus. O quanto amamos a Deus e o quanto confiamos no Senhor. E a glória de Deus se manifesta em nós, nos confortando, nos consolando, nos erguendo, nos levantando, mas também nos guiando. E isso é um anúncio da graça de Deus, da salvação, da presença de Deus em nossa vida, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E o resultado está no versículo 9: obtendo o alvo dessa fé. Qual é o alvo dessa fé? Qual o objetivo dessa fé? Qual o fim dessa fé? A salvação da vossa alma. É aqui, irmão. Cristo voltará. O Senhor voltará. Nós estamos indo em direção a Ele, no meio das lutas, dos sofrimentos. Mas olha para mim, não tenha medo. Você está sendo guardado pelo poder de Deus. Ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem o diabo, nem os demônios, pode juntar o inferno inteiro contra você. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O Senhor é o seu escudo, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor vai contigo, o Senhor está te protegendo, o Senhor está derramando sua graça sobre você. Busca Deus, busca o Senhor. Faça como Pedro, que quando começou a afundar, por causa da sua pequena fé, ele disse, a única coisa que ele conseguiu dizer: Senhor, salva-me. Duas palavras: Senhor, salva-me. Às vezes é tudo que você tem. Às vezes você não tem nem mais palavras, você só tem lágrimas e dores no seu coração. Mas leve tudo, conta tudo para o seu Pai. Conta tudo para o seu Pai. Conta tudo para Ele. Diz: Pai, está acontecendo isso. Estou fazendo isso comigo, Pai. Tu és o amor da minha vida. Eu não tenho ninguém. Eu só tenho o Senhor. E eu quero dizer que esse que você clame, Ele vai atender você.
Vamos orar ao Senhor. Põe esse pé, por favor, meu irmão. Feche seus olhos e diga: Senhor, me faz entender as provações da